A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS, eu sou o pastor Éder Flávio. Eu quero hoje falar a respeito da precariedade da visão ateísta. Os ateus eles têm uma visão muito precária da vida, uma visão muito precária do mundo, uma visão muito precária do universo, embora eles acreditem que não. Eles enchem a cabeça deles com livros humanistas, de autores humanistas, céticos, tão céticos quanto eles também, muitas vezes autores agnósticos, até mesmo ateus, né? E eles acreditam em tudo aquilo que está escrito naqueles livros. Tudo que esses autores escrevem para eles é lei. Acreditam cegamente também na ciência, fazendo da ciência uma espécie de uma deusa na vida deles. É a mesma esfera de pensamento do iluminismo, quando iniciou-se o iluminismo, que Richard Dawkins trouxe também a partir do ano 2000, se eu não estou enganado, através de uma literatura que ele escreveu, um livro que ele escreveu, e que difundiu a ideia de que eles não devem tolerar as religiões, devem combater as religiões. Olha que absurdo. Por quê? Simplesmente porque eles não conseguem enxergar aquilo que está bem diante dos olhos deles, sinais de Deus, evidências, né, da existência de Deus. Eles vivem, né, a semelhança daquele povo que rodeava constantemente Jesus, colocando-o à prova, pedindo sinais, pedindo maravilhas. Não era suficiente aquilo que Jesus fazia diante dos olhos deles, ainda assim pediam sinais. Na própria Bíblia Sagrada nós vemos a natureza do homem, a natureza cética do homem. Quando Deus abrindo o Mar Vermelho, depois que eles atravessam, eles ainda vão construir um bezerro de ouro ali para adorar, não esquecendo-se tudo aquilo que lá atrás Deus fez bem diante das vistas deles. Essa é a natureza do homem. Por que isso acontece? Nós cristãos sabemos por que acontece, os ateus não. Os ateus eles não sabem. Nós sabemos que quando o homem se afasta do Espírito Santo de Deus, que é o único que pode clarear e iluminar nosso entendimento, nós nos perdemos em nossos próprios conceitos, que é o que acontece, o que aconteceu e o que tem acontecido com os ateus. Eles se perderam dentro de sua própria linha de raciocínio. Cumpre-se nos ateus aquilo que está escrito na palavra de Deus, que a loucura do homem, né? O homem procurando ser sábio se tornou louco diante de Deus, se tornou louco. É loucura, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura também para o homem. Tem um versículo aqui que retrata bem a situação dos ateus e de todos aqueles que negam Jesus, que está aqui em 1 Coríntios, muito conhecido, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Olha o que fala aqui. Ora, o homem natural não compreende. O que é o homem natural? É o homem cuja visão é horizontal, ou seja, a visão dele é fixa somente nas coisas materiais. É o homem materialista. É o homem que vive em função somente dos seus 5 sentidos. Ele não consegue acreditar naquilo que ele não consegue apalpar, ele não consegue acreditar naquilo que seus olhos não conseguem ver, ele não consegue acreditar naquilo que ele não pode compreender, porque sua mente é limitada. Então, para ele não existe nada além daquela caverna escura onde ele habita ali dentro. Então, este é o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Veja, eles não têm capacidade para entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Os ateus riem dessas palavras, espiritualmente, espírito. Eles riem, eles zombam, mas a ignorância sempre vai zombar daquilo que é muito mais alto, infinitamente muito mais alta do que o homem, sempre. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Por isso que a gente fala as coisas e nós não conseguimos ser compreendidos, porque a gente quer levar para o campo espiritual e eles falam, para que espiritualizar tudo? Tudo vocês espiritualizam. Lógico, as coisas são espirituais, existem, Deus é espiritual, não vivemos no âmbito da matéria, não vivemos somente no âmbito deste mundo aqui, como no caso os ateus vivem. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo, graças a Deus que temos a mente de Cristo, que foi algo que não foi criado por nós, mas graças a Deus e graças à graça soberana do Senhor Jesus Cristo, que através do Espírito Santo nos trouxe essa mente de Cristo. Então, por que eles têm uma visão precária? Na verdade, a visão dos ateus é unilateral. É como se tivesse aquele antolho. Antolho é aquele tapa-olho, né, de carroceiro ou de charreteiro. Popularmente chamado, né, tapa-olho de charreteiro ou para-charreteiro. Na verdade, o nome daquele é antolho. Os cavalos usam aquilo ali, os animais usam aquilo ali. Aquilo faz com que o animal tenha uma visão limitada.
Aquilo faz com que o cavalo tenha uma visão limitada. Parece que os ateus eles usam, porque o ateísmo é um tipo de antolho, é um tipo de tapa-olho, é um tipo de limitação na visão deles. Por quê? Porque eles só têm a visão focada naquilo que é material, eles não conseguem identificar aquilo que é espiritual. Eu estou falando isso porque eu observo dentro do ateísmo uma ignorância total, um descaso, um desprezo total com relação a pessoas sinceras que chegam diante de Deus, que tiveram pouco contato diante deles. Esses dias eu estava assistindo a um vídeo do Sérgio, aquele do Ateu Dispor lá dos Estados Unidos, né? Aquela figurinha lá simpática, né? Muito simpática, que vive colocando Jesus em posições pornográficas, vive escrevendo coisas em inglês ali, né? Que não é nem cabível falar aqui, né? Nem cabível falar aqui, né? E os ateus se julgam ainda, nossa, altamente moralizados, altamente, né, de maior caráter do que os cristãos. Mas dá uma olhadinha lá em muitos vídeos desse tal Sérgio aí do Ateu Dispor. Você vai identificar, não dá nem para colocar as crianças para assistir ou para sequer olhar os banners daquele ateu. Então, do canal daquele ateu ali. Então, uma vez, ele, né, e ele gosta de fazer provinhas, né, com os pastores, ele faz ligações para os pastores e começa a questionar aqueles pastores. Enquanto os pastores estão respondendo com seriedade, dentro da seriedade e da sinceridade deles, para este ateu, ele está ali ridicularizando, em frente da câmera, né, está ridicularizando aqueles que estão lhe transmitindo os seus conhecimentos. Ora, uma coisa é você ter uma conversa com um charlatão, uma coisa é você ter uma conversa com uma pessoa de mau caráter. Outra coisa é você ter uma conversa com uma pessoa séria, uma pessoa que realmente acredita naquilo que acredita, uma pessoa que segue com sinceridade aquilo que segue, aquilo que acredita. Então uma pessoa séria não pode ser ridicularizada, não deve ser, ou não, pelo menos não deveria ser ridicularizada, que é o que não acontece no canal desse Sérgio aí. O objetivo desse vídeo aqui não é falar a respeito desse sujeito, tá? Não é falar a respeito desse sujeito, é falar sobre essa aberração chamada ateísmo que tem cegado, colocado um antolho, um tapa-olho, né? Para cegar, para limitar a visão das pessoas. E eu lembro quando uma pastora, eu estava conversando com uma pastora, e você nota a sinceridade daquela serva de Deus ali conversando com ele. E ele perguntando como que você, né, chegou até a igreja. Ela falou que ela estava totalmente descrente de todas as coisas, visitou, me parece, algumas igrejas mormons na época dela, e depois um dia ela, com o coração já bastante frio, né, para as coisas de Deus, se tornando uma cética, quase se tornando uma cética, ela foi convidada aí a uma igreja, e lá ela teve uma experiência onde, dentro daquela igreja, ela viu desaparecer o telhado. Já vi outras pessoas que tiveram a mesma experiência. Ela viu desaparecer o telhado da igreja, o telhado ali, e ela viu como que as nuvens, né, andando, como as nuvens andam em tempos de ventania, e então ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Ele ignorou totalmente essa parte. Lógico que eles vão ignorar essa parte. Eles ignoram porque eles acham que é alucinação da cabeça das pessoas. Eles acham que isso aí é invencionice das pessoas ou mentira das pessoas. Eles acham que isso aí não existe. Eu mesmo contei um caso que aconteceu numa resposta de oração com relação a uma inflamação que eu tive no meu dente, no canal do Jason Ferrer. Fui totalmente ridicularizado, fui totalmente ignorado. Eles ignoram essas partes. Por isso que eu falo que eles usam, né, esse tapa-olho, né, não sei como que é, antolho, né, tapa-olho de charrete. Tapa-olho de charrete. Eles ficam somente ali, ó, nos livros humanistas, escritos por autores céticos, humanistas, tanto quanto eles. E eles acreditam naquilo ali. Mas quando você apresenta a Bíblia Sagrada, não acreditam. Eles sequer param para analisar. Eles afirmam, eles batem um martelo. Deus não existe. Não existe experiências espirituais. Como se eles tivessem analisado, como se eles tivessem ido atrás para estudar esses fenômenos. Mas nenhum deles foi atrás para estudar esses fenômenos. São críticos gratuitos. Tudo que eles querem é defenderem a ferro e a fogo, né, o seu humanismo, o seu antropocentrismo, ou seja, o homem é o dono, é o centro do universo. Mas eles não vão atrás para analisar as experiências de EQM. EQM quer dizer experiências quase morte. Eles não vão atrás para estudar, para analisar, fazer um estudo sério, como os ateus, né, do século 17 e 18, se não estou enganado, que passaram 50 anos estudando a veracidade dos evangelhos e chegaram à conclusão. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal. Passaram 50 anos estudando a veracidade dos evangelhos e chegaram finalmente à conclusão de que era tudo verdadeiro. O evangelho é a verdade de Deus, é a verdade. Cristo é verdadeiro. E agora eles ficam aí, né? São discípulos do Richard Dawkins, né, e tantos outros aí
que tem difundido essas ideias satânicas, essas ideias abomináveis que é o ateísmo. Então, eles falam, Deus não existe, mas eles vasculharam todo o universo. Engraçado que a maioria desses ateus acreditam em alienígenas. Acreditam em discos voadores. Isso eles acreditam. Por isso que Jesus ele falou, se outro vier em seu próprio nome, nesse crereis, mas porque eu vi em meu próprio nome, não me acreditais. É sempre assim. Aquilo que é certo não acreditam, aquilo que é errado, aquilo que é duvidoso, todos eles acreditam. A humanidade acredita. Então, se falar para eles que eu vi, se eu gravar um vídeo aqui falando que eu vi um disco voador, é capaz de encher de ateus aqui, nossa, aplaudindo, falando, nossa, me conta a experiência, como que foi. Mas se eu falar que eu tive uma experiência espiritual, não, isso aí é esquizofrenia, isso é coisa da sua cabeça, isso aí é imaginação, isso não existe. Isso não existe. Assisti também a um vídeo do Antônio Miranda, numa live que ele fez, de pessoas contando experiências que tiveram. Todas as experiências foram ignoradas, tudo que eles sabem é procurar justificativas para combater aquilo ali. Querem dar uma de psicólogo, falando que aquilo ali é mental, é psicológico, é não sei o quê. Eles têm respostas para todos os fenômenos que existem, como se tais fenômenos não existissem no planeta Terra, como se não ocorressem esses fenômenos no planeta Terra. Eles têm a resposta de tudo. Então aqui eu estou mostrando para vocês como que o ateísmo é um tapa-olho de charrete, é um antolho daqueles que se colocam em cavalo, limitando a visão. O ateísmo foi colocado, né? Eles se colocaram, na verdade, né? Porque é voluntário. Esse tipo de visão limitada ou cegueira, até mesmo cegueira espiritual, é voluntária. E não será tirada enquanto eles não tiverem humildade para reconhecerem que eles não sabem tudo. Eles não têm conhecimento de tudo. Eles não são os doutores da ciência, coisa nenhuma. A própria ciência, grande parte da ciência nem apoia o ateísmo. Porque a ciência está em constante crescimento, evolução de conhecimento, buscando melhoras para a humanidade, enquanto que o ateísmo busca piora para a humanidade. Quantas vidas o ateísmo tirou das calçadas da sarjeta? Quantas vidas o ateísmo arrancou da desesperança, aplicando esperança no coração do homem? Quantas vidas? O cristianismo faz isso, tem feito, fez e vai fazer ainda milhares. Quantas vidas o ateísmo mudou? Mudou para pior. Eu vejo testemunhos de ateus falar, agora minha vida melhorou porque agora eu não acredito em mais nada. Meu Deus! Eles consideram isso, olha a cegueira. Olha, minha vida melhorou porque agora eu virei ateu. Porque agora eu não acredito em mais nada. Então eles se julgam o dono da verdade. Eles não acreditam em existência de Deus, experiências espirituais, EQMs. Eles não acreditam na parapsicologia, na paranormalidade. E isso existe, está no mundo. Para quem quiser ver, está no mundo. Será que eles rastrearam todo o universo para falar assim, não, o universo não sei o quê? Alguém estuda, os cientistas estudam o fenômeno que até hoje eles se contradizem com relação, né? E estão estudando para isso, para tentar achar realmente, né, como surgiu o universo, mas os ateus já bateram o martelo, foi através do Big Bang, foi através da expansão, e o Big Bang se expandiu, tudo bem, se expandiu e está em expansão até hoje, eu acredito nisso também, eu acredito na ciência, mas a ciência não tem a última voz para todas as coisas, mas os ateus parecem ter. A ciência não tem a última voz para coisas que não são terrenas, mas os ateus parecem ter. Engraçado, né? Eles são os senhores da sabedoria. Toda a humanidade deveria se encurvar diante dos ateus e falar, olha, me ensine, porque vocês são os senhores da sabedoria. Então não caia nessa. Não caia no ateísmo. Não caia no ateísmo, porque você vai ficar com a visão totalmente limitada também. Totalmente limitada. Tá bom? Então, está aqui o vídeo, né, mostrando para vocês que a visão precária do ateísmo, que eles estão totalmente focados somente naquilo que é humano, carnal, terreno e material. A visão deles é totalmente terrena, totalmente limitada. Fiquem com Deus.